Então, gente, só para iniciar, né, eu e Dani, a gente vai ficar mediando um pouco o encontro de hoje. Eu sou Mariana, faço doutorado lá na geografia, venho pensando um pouco da questão da migração de chineses para Recife. Então, esse é o nosso segundo encontro do curso Questão Migratória, né? A gente está no primeiro ciclo, um total de três. O tema desse ciclo é migrações, sua normatização jurídica e os direitos sociais e humanos. Nosso primeiro encontro foi na semana passada, né, na sexta-feira. Foi guiado pela professora Natália Medina Araújo e a gente pôde debater nesse momento os direitos humanos, migração e refúgio. Hoje o nosso diálogo se dá com o professor João Guilherme Xavier da Silva e tem como mote a nova lei da migração, né? Então eu vou apresentar bem rapidamente o nosso convidado e aí a gente segue para uma pequena rodada de apresentação sucinta de cada um e o professor fica com a palavra. O professor João, ele é doutor em Direito pela Universidade de Brasília, atua na relatoria sobre os direitos das pessoas migrantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como especialista para os temas de migração internacional, refúgio, apatridia, deslocamentos forçados, tráfico de pessoas e mobilidade humana. Ele serviu na Escola Nacional de Administração Pública, onde é docente e coordenador de cursos e onde fundou o grupo de pesquisa, o CNPq, o Hub Humanitário, enfocado em capacidades estatais em contextos de crise humanitárias e de refugiados. Foi diretor de migração do Ministério da Justiça e Cidadania e chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Justiça. Eu vou pular uma partezinha, mas aqui ele possui mestrado em ciência política na Universidade Federal de Pernambuco. Esse projeto, a dissertação, né, ele analisou processos de coordenação de políticas macroeconômicas na América Latina. O professor é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e bacharel em Administração, com foco em Administração Pública, pela Universidade de Pernambuco. É pesquisador líder do grupo de pesquisa Hub Humanitário, pesquisador associado do Núcleo de Estudos sobre Mídia e Política, ligado ao Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, e pesquisador do grupo de Estudos e Pesquisas em Comunicação Organizacional. Trabalha principalmente com os temas da migração, integração local, reconhecimento, inclusão, políticas públicas e administração pública. Então, vamos fazer só uma rodadinha rápida de apresentação. Eu sugiro que Dani pegue, já que ela também ia, né, ter uma palavrinha aqui, e aí a gente vai seguindo. Olá, boa tarde. Bom revê-los novamente. Bom, meu nome é Daniela, eu sou doutoranda em Geografia, como Mari, faço parte do grupo de pesquisa Migra e sou voluntária na Caritas. Então, fico muito feliz de poder dar seguimento ao segundo encontro. Professor, muito obrigada. Quando me convidaram, quando Sofia e Carol e Carolina me convidaram para conversar um pouco sobre a nova lei de imigração, e vocês podem ver que está um pouco refletido na leitura que eu sugeri para vocês. Evidentemente, eu espero que a gente também se familiarize um pouco com a nova lei de imigração, mas a ideia é que a gente tenha sempre alguns pressupostos. O primeiro deles é de que essa dimensão normativa, o que está escrito lá na página planalto.gov.br/lei 13445, nova lei de imigração, não é suficiente para a compreensão do fenômeno migratório. Ao contrário, é totalmente suficiente. Pode ser necessário. E aí, o meu argumento é começar tentando demonstrar nessa primeira parte dessa conversa o quanto o lugar de uma nova legislação migratória e de legislações migratórias e legislações sobre migrações que afetam as pessoas migrantes são um passo necessário na construção de instituições que sejam efetivas na proteção de direitos. E deixa eu só ler aqui. Alguém está falando de alguma situação? Deixa eu ver se é alguma coisa. Não, sem problema. Se você precisar se ausentar, eu também pedi licença para me ausentar mais cedo por uma emergência de terceiros, imagino que. Mas, enfim, vamos aqui se ater ao ponto central de que a proteção de direitos, ela passa por uma camada normativa, mas ela não se limita a uma camada normativa. Então, a gente está falando aqui
ao falar sobre a nova legislação migratória, meu objetivo é que a gente consiga entender significado sobre como essa legislação vem sendo e pode ser utilizada. E para fazer isso, a gente precisa entender como a gente ainda está super condicionado, especialmente nas instituições em nível federal, estadual, mais local, né, e na sociedade civil, a pensar migrações em termos que foram construídos por certas ideologias e programas, né, que se viram cristalizados na anterior legislação migratória, mas que atravessam instituições até hoje, né? E aí a ideia de que, nesse primeiro momento, por que discutir legislações migratórias é um passo necessário, mas por que também não é um passo suficiente? É uma primeira parte do meu argumento dessa conversa. A segunda é mostrar como a legislação migratória que nós temos, a Lei 13.445 de 2017, na sua construção e na sua regulamentação, ela cabe, diria, vários esforços que estão em disputa na sua implementação. Ou seja, da construção, dos debates legislativos até a sua implementação, a gente está lidando com várias óticas que não necessariamente são programas teóricos super estabelecidos, não necessariamente revelam grandes projetos de país, né, grandes relações com o que poderia ser, o que é ou o que não é a migração para o país, os deslocamentos humanos para o país, mas que se refletem em embates que estão cristalizados na norma, que estiveram cristalizados na hegemonia que demarca a legislação anterior, e por isso eu vou falar ainda sobre o Estatuto do Estrangeiro, para que a gente entenda como algumas coisas já não são mais lei, porém, muitas vezes, ainda são referências que as pessoas pautam suas ações, e mais pior do que as pessoas, as instituições ainda pautam suas ações, mas quando elas permeiam os discursos e as normatividades, não normas, as normatividades que muitas vezes conformam com a gente lida com migração hoje em dia. Terceiro ponto, eu já me discutir como nesse passo do necessário, mas insuficiente que a legislação migratória nos traz, a gente precisa pensar sobre como empoderar instituições locais, como pensar através de múltiplos níveis de ação, ou seja, falando aqui concretamente para vocês que trabalham na sociedade civil, em municípios, muito contente a gente ter a presença do município de Igaraçu, aqui do Recife, da gestão estadual, e também da governança, de uma articulação com o nível federal. Vários de vocês mencionaram que estão engajados em projetos que têm coordenação, liderança e recursos federais, como a Operação Acolhida hoje em dia, e o processo de internalização, mais propriamente dito. E eu quero chamar a atenção sobre como essa governança multinível faz parte da nova normatividade migratória que está prevista, porém incompleta na legislação migratória. A Lei 13.445 vai falar sobre, essa é uma das preocupações, um ciclo, né, uma perspectiva de como o Estado pode ver, entre aspas, um ciclo de vida da migração. Não das pessoas migrantes, mas da migração. E não um ciclo necessário, mas as diversas etapas de como dinâmicas sociais da migração precisam ser abordadas e contempladas por uma ação de política pública. Quando a gente fala política pública, a gente não está se restringindo ao Estado, mas está envolvendo o Estado, ainda que sejam políticas públicas conduzidas pela sociedade civil. Ainda que sejam políticas públicas, ainda que seja a expectativa, a demanda, a pressão por mudança, ou ainda assim a política pública coproduzida entre Estado e sociedade civil. Esse contexto é o contexto no qual eu vou inserir um outro nível a mais, além do local, do estadual, do federal, com a preocupação que a gente pode trazer, que é a preocupação de trazer referências internacionais para lidar com esse preenchimento de tecido. Tudo aquilo que não cabe na normatividade, mas que a gente precisa concretizar em ação política, em política pública, e que está previsto como direção na nova lei de imigração. Então, esses são os três grandes momentos dessa conversa. São meio fluidos. A gente percebe que a passagem de um para outro é uma passagem mais sutil, mas que aqui o objetivo de aprendizado deste dia é que a gente perceba que a migração ela não cabe na legislação, mas que ela precisa passar pela legislação no sentido de legitimar um tipo de olhar que não foi um tipo de olhar majoritário em relação às pessoas migrantes. E aí, de novo, volto para a nossa categoria principal, para a proteção de direitos das pessoas migrantes em seus diversos status, ao longo das últimas décadas no Brasil. Então, essencialmente, se a gente olhar, e eu vou começar pelo Estatuto do Estrangeiro, uma lei que já não vale em si,
ele nos dá um traço dessa historicidade. E eu convido sempre a começar pelo final. Se vocês observarem as normas revogadas pelo Estatuto do Estrangeiro, a chamada Lei 6815 de 1980, eles citam um repertório normativo que vai dos anos 30 até basicamente os anos 70. E, curiosamente, todas as legislações que ele revoga são legislações que foram criadas em períodos autoritários do país. São legislações que a gente for observar, são decretos-leis, que são modalidades normativas que têm valor de lei, mas são criadas pelo poder monocrático do Poder Executivo, são legislações criadas em períodos em que o funcionamento do Congresso brasileiro estava afetado pela interrupção, pelo golpe de 64, né? Então a legislação pós-64, e também mencionam, por exemplo, decretos-leis tomados durante os períodos mais duros da ditadura brasileira, como é o caso do decreto-lei, não precisam se preocupar com isso, 417, que é de 10 de janeiro de 1969, ou seja, é um dos primeiros decretos-leis depois do ato institucional número 5, que é de dezembro de 68. E aí eu quero situar algumas coisas que têm a ver com essa relação entre legalidade, ainda que seja legalidade autoritária, né, ou formalismo legalista, ainda que seja autoritário, e com a cultura que posiciona o tratamento das pessoas em situação de mobilidade humana, as pessoas migrantes no sentido mais amplo possível. Aqui eu estou falando de pessoas migrantes, solicitantes de asilo, solicitantes de refúgio, pessoas apátridas, pessoas vítimas de tráfico de pessoas, pessoas que basicamente estão num contexto que não é o contexto do qual elas compartilham a integridade dos direitos de cidadania, porque elas não são essencialmente nacionais daquele território. Se a gente tivesse, e esse é um dos pressupostos das legislações migratórias, de alguma forma controlar, entre aspas, conter, entre aspas, identificar sempre, criar um marcador, as legislações migratórias mais inclusivas possíveis, como eu acho que se situa a Lei 13445, ainda depois dos vetos do então presidente Michel Temer. As leis mais inclusivas possíveis, ainda assim, são leis que causam, que criam, que trabalham com um marcador de nacionalidade como um diferenciador do acesso a direitos. E aqui, voltando, nossa categoria aqui para olhar tudo proteção de direitos, ou proteção integral dos direitos das pessoas em contexto de mobilidade. Ter uma legislação migratória, por si só, por melhor que seja, já é um marcador de discriminação. Então, esse já é um discrimen que a gente precisa trabalhar quando vai discutir inclusão social e proteção de direitos. Já se parte de um déficit de direitos pelo fato de que a gente precisa afirmar certas condições de acesso, seja ela a regularidade migratória, seja ela a comprovação de identidade, seja ela a afirmação de um status em relação a um status migratório em relação a uma condição de cidadania tida como, entre aspas, normal, né, e que por mais frequente que seja, um elemento discriminatório. Então, o primeiro exercício aqui é justamente o exercício de desnaturalizar a condição migratória. A condição migratória, ela por si só implica um déficit de cidadania que é essencial que seja reconhecido para que a gente lide com a proteção integral dos direitos dessas pessoas, dessas populações, pessoas e coletividades. E se a gente volta nesse artigo, a cláusula de revogação, né, do Estatuto do Estrangeiro, dessa lei que já está revogada, ela revoga, como eu estava falando, decretos-leis dos anos 30, decretos-leis dos anos 40, decretos-leis dos anos 60, legislação, basicamente, que faz parte do repertório autoritário brasileiro, repertório antidemocrático brasileiro, que são todas legislações que são revogadas pelo Estatuto do Estrangeiro, mas não superadas pelo Estatuto do Estrangeiro. O que quero dizer? Essas legislações, por exemplo, elas vão dizer, né, vão criar as condições de limitação ao território nacional, né? Historiadores, geógrafos, pessoas que estão aqui acompanhando sabem basicamente que a gente passou por um processo de fechamento marcado. Essa historiografia precisa ser criticada, já era fechado, já era bem fechado antes, já era bem restritivo antes, já era um processo seletivo antes e racializado bem antes disso, mas a gente tem uma historiografia oficial que demarca, né, no Estado Novo, um esforço de fechamento de fronteiras, um esforço discursivo de fechamento de fronteiras que está corporificado nessa legislação. O decreto Lei 406 de 1938 é um desses exemplos, né? A gente tem o estabelecimento de cotas migratórias, o estabelecimento de restrições de acesso à entrada, a limitação de que a imigração só seria tolerada se ela entrasse por certos portos.
por exemplo. Então, tudo isso vai territorializar, que é outra categoria que eu quero que a gente discuta aqui. A legislação tem uma relação profunda com duas outras camadas, né? Com essa presença, esse impacto no território e com uma segunda camada, com as redes de sociabilidade que vão ser formadas a partir desses constrangimentos, desses incentivos que são dos quais as legislações fazem parte. Então, as normas não são o único determinante da forma como a gente vai ter uma incidência do Estado no território, através de equipamentos sociais ou através de equipamentos, aparatos de repressão, através de processos de inclusão ou através de processos de segregação, né? Não vai ser a única, vai ser uma dessas formas que vão delimitar essa presença no território. O Decreto-Lei de 1938 vai justamente estabelecer algumas dessas referências. Proibir que determinado número de pessoas, determinado tipo de pessoas, discriminar um determinado tipo de pessoas entre no país. Em algumas dessas legislações, a gente vai encontrar, por exemplo, que as mulheres desacompanhadas, por exemplo, eram uma categoria vista como perigosa e a ser preterida. O que eram as mulheres desacompanhadas? É um jeito de você estabelecer essa interferência, essa ingerência nos direitos de uma parte da população migrante. Então, esse tipo de ingerência ela vai sempre ter um nível elevado de arbitrariedade, né? E o corpo da pessoa migrante é um campo constantemente colocado nessa conflitividade. As pessoas vão ser discriminadas pela sua forma, pela sua identidade, pela sua capacitação, e isso vai continuar sendo uma marca mais evidente desse processo de discriminação. Essa ideologia embutida nessa tradição de discriminação, ela vai se refinar ao longo de outros decretos legislatórios, de outros decretos e legislações ao longo dos anos 30, 40, 60, desse período autoritário. A Lei de 80 vai revogá-los e encontrar um proxy, ou seja, vai encontrar um elemento comum. Ela não supera integralmente em nenhum momento a ética de discriminação que está inscrita, está demarcada nessas legislações anteriores. Ela vai modernizar esse discurso, né? E justamente encontrar nessa relevância para o interesse nacional o elemento para operacionalizar um movimento de discriminação. O Estatuto Estrangeiro, portanto, né, ele vai consolidar, atualizar, mudar o jargão de legislações que já eram altamente discriminatórias, que vão, por exemplo, discriminar de acordo com deficiência, discriminar de acordo com idade, discriminar de acordo com sexo, com gênero, com identidade, com orientação, e vai criar, né, higienizar a retórica desse discurso discriminatório. Ele passa a ser mobilizado pela utilidade em relação ao interesse nacional e pela segurança nacional, pelos riscos em relação à ordem pública e à segurança nacional. Esses dois conceitos, o interesse nacional e a segurança nacional, né, vão estar sempre, né, permanentemente sendo mobilizados para impedir que o Estado, né, haja em direção à proteção dos direitos dessas pessoas. Em que sentido? No sentido de que o que a gente tem expressamente articulado nesse decreto dos anos 30, que é um decreto revogado, mas não superado pelo Estatuto do Estrangeiro, é uma lógica de que se o Estado tiver que se mover para proteger, tiver que se mover ou investir energia para curar, para tratar, para incluir essa pessoa que chega ao território nacional, que pretende chegar ao território nacional, esta pessoa, ela não deve estar no território nacional. Nos anos 20 e 30, as pessoas com doenças crônicas, as pessoas com deficiências, as pessoas velhas, as pessoas que não poderiam trabalhar, e na verdade, esses são elementos que vão estar presentes, ainda que não expressos na norma, mas presentes em critérios subjetivos de discriminação operados pelo aparato migratório brasileiro ao longo do século XX, incorporados também no Estatuto do Estrangeiro, através justamente da proibição silente, a proibição explícita a que se invista em políticas públicas para essas pessoas, ou seja, negligenciando o acesso a direitos, negligenciando o papel do Estado como um Estado provedor de políticas públicas sociais. Então, essa contraposição vai ser mantida também através da penalização. A penalização, por exemplo, de que se presta assistência ao migrante ilegal, clandestino, né, que está inscrita, marcada no Estatuto do Estrangeiro. O que significa? Se você tem um regime migratório o qual só prevê a entrada no território brasileiro com vistos, que por sua vez são vistos mensurados através do princípio utilitário,
o princípio de utilidade para o interesse nacional visto como algo abstrato, como uma barreira moral quase, e visto como uma associação entre utilidade ao interesse nacional e significado moral para uma certa expectativa idealizada do que é o acervo moral brasileiro, o que seria essa imagem corporificada em termos de interesse de ordem pública, de ordem moral, etc. Ou seja, a pessoa que não puder acessar o visto sempre estará entrando no território brasileiro, né, especialmente se ela precisar de políticas de inclusão, se ela precisar de políticas de proteção, se ela precisar, inclusive, de que o Estado responda através dos interesses, dos compromissos internacionais que ele já vinha assumindo desde que, e aí a Natália comentou muito bem na primeira aula desse ciclo, né, desde que o Estado brasileiro havia firmado a Convenção sobre o Refúgio e outras convenções internacionais. Né? Essa entrada do território brasileiro das pessoas que necessitam de proteção são entradas que a gente se dão num vazio, né, durante os anos 80, 90, até o estabelecimento propriamente dito da Lei do Refúgio. E se dão sob o manto da categoria dada pelo Estatuto do Estrangeiro, pela Lei 6815 de 1980, o Estatuto da Clandestinidade. E se prestar assistência a um migrante clandestino, a um estrangeiro, né, usando a terminologia da Lei de 80, do Estatuto Estrangeiro, prestar essa assistência é um crime, isso significa dizer que o Estado não pode, os agentes do Estado não podem, não devem, e, portanto, a sociedade civil, então, muito menos, prestar assistência. Pensar políticas públicas, pensar na inclusão efetiva nos serviços sociais, por exemplo, brasileiros. Essa lei, evidentemente, ela sobreviveu, como vocês sabem, até os anos 2010, né? Foi revogada finalmente em 2017, mas ela começa a se contrapor com a estrutura normativa do Estado brasileiro muito antes disso. Né? Ela patentemente é contrária ao mandamento de não discriminação, ao mandamento constitucional, um mandamento dado pela Constituição Federal Brasileira, de inclusão social, de proteção dos direitos fundamentais, de respeito, de proibição da discriminação segundo nacionalidade e origem nacional. Origem étnico-nacional, inclusive, pertinência étnico-racial. Porque todos esses elementos, o étnico-racial, a origem, acabam sendo condensados em certos conceitos discriminatórios, certas categorias são operativas na discriminação presentes na Lei 6815. O Estatuto do Estrangeiro consolida, quando foi revogado, não tinha 37 anos de idade esse pensamento normativo. Esse pensamento normativo tinha quase 100 anos de idade, mais de 100 anos de idade, mas ele se reflete numa trajetória continuada entre tudo aquilo que se desenvolveu nos anos 20, 30, 40, 50, 60, 80, etc, etc, etc. Nos anos 90, nos 2000, o Brasil continuou com o Estatuto Estrangeiro em vigor, os anos 2000, os anos 2010 até 2017, mas conseguiu, ou sempre apregoou, estar desenvolvendo políticas públicas de inclusão em alguma medida. Em 1997, com a aprovação da Lei 9474, né, a Lei do Refúgio, e ao longo dessas 2 décadas, um dos discursos principais que estão no equilíbrio jogado pela política migratória brasileira estão no exercício não legislativo, mas administrativo, de normativas através, por exemplo, do Comitê Nacional para os Refugiados e do Conselho Nacional de Imigração, uma estrutura vocacionada, criada, também no contexto da ditadura militar brasileira, no contexto de equilíbrio corporativo entre forças corporativas no corporativismo autoritário brasileiro, mas que se democratizou como um dos mecanismos de participação social também, ainda que mitigada, ainda que amenizada, ao longo dos anos 2000 especialmente. O que aconteceu nesse período quer dizer que a gente mudou nossa cultura jurídica em relação à produção da inclusão social dessas pessoas? Isso é ambíguo. Se a gente observa, especialmente as pessoas historiadoras aqui presentes, vão lembrar muito bem de que ao longo do século XIX, do século XX, políticas com caráter distributivo, políticas que
visavam a distribuir recursos e dar recursos para pessoas migrantes ocorreram, né? Muito basicamente, evidentemente, dentro de um quadro, especialmente do século XIX, abertamente vinculado a uma perspectiva racial, do recorte e de um impulso racista de gestão da população, gestão da população economicamente ativa do Brasil pós abolição da escravatura, né? A expressão branqueamento da força de trabalho está muito popularizada para caracterizar esse período, ainda que a gente tenha que analisar criticamente. E muito focalizada, portanto, em determinadas áreas geográficas de incentivo. Mas é preciso reconhecer que havia movimentos de incentivo que perduraram ao longo desse processo, ou seja, de busca de pessoas migrantes, de desenho de benefícios e de estímulos, especialmente ligados à política de colonização, né, para captação desse tipo de mão de obra e fixação no território nacional. Isso por exemplo, tem reflexos, volta a destacar, no território brasileiro, na difusão das chamadas hospedarias de imigrantes ou casas de imigrantes em todo o território brasileiro. E fica mais visível quando, a partir dos anos 20, dos anos 30, com essa restrição do acesso via portos, né, e não a todos os portos, não a todos os pontos de entrada, né, Belém no norte, Recife no nordeste, Salvador da Bahia, Vitória, São Paulo, e mais outras duas cidades portuárias, basicamente, passam a concentrar a chegada de pessoas migrantes. Essas cidades ganham, aí se a gente vê no território recifense, a gente vê também onde estão as antigas casas, as antigas hospedarias de pessoas migrantes com esse propósito. Então, ou seja, se cria uma rede de equipamentos que tem uma finalidade social dentro de um programa que não é necessariamente um programa de proteção integral de direitos, porque parte do pressuposto já de um recorte demográfico com um cunho racial muito claro. Mas a gente tem um desenho disso. E essas contradições aparentes, elas se dão com legislações que, aparentemente, abriam a janela, né, abriam o espaço para o Estado atuar. O que acontece a partir com a consolidação dessas legislações na lei do Estatuto Estrangeiro é que esse espaço se encerra totalmente no repertório das legislações brasileiras. Ele lança as pessoas migrantes como um todo, as pessoas estrangeiras, usando os conceitos do Estatuto Estrangeiro, no campo da vigilância, no campo da uma pequena janela de seletividade laboral, que ela não é utilizada até os anos 90, e que se reflete na instalação, na criação do Conselho Nacional de Imigração, porém sem instalação, e a partir dos anos 90, especialmente com a abertura neoliberal brasileira, com a privatização dos sistemas TL, com a necessidade aí de urgência, de improviso, de trazer mão de obra, especialmente mão de obra quadros, para substituir os quadros das ex-estatais brasileiras. Então, quando a gente abre o mercado de telefonia, quando a gente abre o mercado de energia, quando a gente abre o mercado e outros mercados ao longo dos anos 90, você rapidamente reativa o Conselho Nacional de Imigração e permite que essa pequena janela crie a segunda figura, que é a segunda imagem persistente do migrante, vou chamar assim, no imaginário normativo e institucional brasileiro. Ao lado da ameaça à segurança nacional, portanto, como destinatário da vigilância, dentro da doutrina de segurança nacional, essa segunda imagem é a imagem recorrente do imigrante idealizado como uma força de trabalho qualificada que vai fazer contribuições extraordinárias, né, para a economia brasileira, para o desenvolvimento brasileiro, que é um mecanismo também de dizer que se é extraordinário esse potencial, também esta via vai ser extraordinária. Também esta via não vai estar aberta às pessoas que necessitam, né, que migram, e aí tem vários conceitos que a gente pode utilizar, migram para sobreviver, migram para buscar o trabalho que não tem, migram para buscar condições de acesso a direito à saúde que não tem, migram para fugir da perseguição. Então, esse período nos anos 90 é um período em que a gente tem essa reorganização que, vendo em retrospecto,
nos dão a sensação de que essas duas categorias de imigrantes sempre existiram com o mesmo equilíbrio na história migratória brasileira, o que não é possível confirmar, né? O migrante como objeto da desconfiança, né, como ameaça externa, agent provocateur, né, da desordem, que de fato é a figura mais persistente na história migratória brasileira. Os anos 20 e anos 30, o fechamento, a retórica do fechamento está muito ligada à influência cultural de trabalhadores, pessoas trabalhadoras migrantes, na formação e organização do trabalho no Brasil, da organização da luta pelo trabalho no Brasil, que originalmente não era, né, a hegemonia, né, nessa formação da organização do trabalho no Brasil não era de recorte comunista, era de recorte anarco-sindicalista, originado também do anarco-sindicalismo na Itália, chegada ao Brasil por imigrantes, chegada ao Brasil pela circulação também de ideias. Então, essa eleição do estrangeiro como inimigo é a mais prevalente. Nos anos 90, se reabre essa janela extraordinária do migrante extraordinário. O migrante não é um migrante comum, não é a pessoa que precisa de ajuda, é a pessoa que que pode desempenhar, entre aspas, um papel prevalente, um papel especial para o desenvolvimento nacional. Daí, esta via criada dentro do próprio Conselho Nacional de Imigração é sempre uma via extraordinária. E uma das principais formas de lidar com isso foi através da regulamentação de casos omissos. E a ideia da omissão está muito ligada ao desenho de qualquer política dentro do marco normativo do Estatuto do Estrangeiro. A ideia de que o Estado deve ser omisso ou deve incidir enquanto aparato repressivo é o dilema permanente proposto pelo Estatuto do Estrangeiro. Não existe afirmação de direito positiva, afirmação explícita do direito a ter direitos no Estatuto do Estrangeiro. Não existe afirmação do locus institucional do Estado como um provedor de direitos e, portanto, como um ente que se vê que possa ser vinculado a um dever. Porque quando você reconhece um direito à população, nós não precisamos ser juristas, é por isso que eu estou evitando muitos conteúdos estritamente jurídicos, mas quando a gente reconhece um direito a uma população, a gente reconhece um dever de ação do Estado, em seus múltiplos níveis. E é esse a macroestrutura do Estatuto do Estrangeiro. Eu estou compartilhando com vocês algo que foi um diagnóstico chave no processo de desconstrução dessa arquitetura normativa que foi operado na preparação da nova legislação migratória e que a gente vai passar a analisar ao longo da próximo bloco de raciocínio, que é um bloco em que desse desfazimento eu vou tentar exemplificar através de trechos do que está na nova legislação migratória. Por enquanto, eu pergunto se, como a gente está aqui até agora, a gente tem dúvidas se vocês se perderam muito no meu raciocínio, se está tudo bem, se tem algum comentário a fazer, e especialmente se vocês têm colocações para compartilhar. O que vocês acham? Alguém quer... Aqui não tem levantar a mão, né? Mas quem quiser falar, pode falar. Eu quero pegar delas assim, justamente essas pontes. A gente precisa pensar que o fato de possuir legislações migratórias, ele está ligado, são das primeiras legislações que surgem no desenho do que a gente conhece como Estados nacionais, essa separação. Está na gênese do nosso Estado brasileiro. As primeiras legislações propriamente migratórias surgem justamente quando a família imperial vem para o Brasil, em 1808, e você precisa organizar exatamente direitos de pessoas que claramente são vistas em assimetria.
O que é um membro da corte, o que é alguém que veio de Portugal, o que é, porém, um cidadão do império, e como você discute o Brasil com a sede provisória de um império que funciona na base dessa hierarquização social. Isso é um exemplo. Com a proclamação da República, você precisa decidir quem é brasileiro, tecnicamente, num contexto em que você simplesmente o território ainda é uma abstração. Você ainda tem os esforços de consolidação das linhas territoriais brasileiras. E se a gente for entender exatamente quem são as primeiras pessoas nacionais da República, dos Estados Unidos, do Brasil, né, aquela que surgiu com a proclamação da República, basicamente são todas aquelas pessoas que estavam por perto e não reclamaram da Constituição que proclama a República. Ou seja, a gente tem, das 5 hipóteses, aquela mais curiosa são brasileiras as pessoas que não falam em contrário. Então, assim, o gesto fundante do Estado é discriminar entre quem será quem será nacional ou não. Mas, assim, esse gesto, a pergunta provocativa, ele é um gesto que, a gente pode mantê-lo naturalizado, nós podemos desnaturalizar, é possível pensar além dele. 2, enquanto não seja possível executar essa desnaturalização total pelo fim dessa discriminação, como pensar políticas de proteção que sejam eficazes, efetivas, que atinjam, que realmente amenizem como eu venho falando, esse déficit, essa assimetria, essa falta original de direitos, né? Pulando toda a história, 200 anos de história institucional, história migratória brasileira, a gente está aqui lidando no século XXI com certos temas que eles são os mesmos dramas sociais trocando de roupa, né, mas não trocando de conteúdo. Esse é um tema. A discriminação continua. Que fatores a gente percebe que são utilizados para afastar aquilo que estava expresso na legislação do século XIX, final do século XIX, e nos decretos-leis que eu mencionei dos anos 30 no Brasil, que dizem claramente é proibido entrar as pessoas doentes, com doenças crônicas, as pessoas deficientes, as pessoas velhas, as mulheres acompanhadas, isso aqui, etc. Tipo assim, essas discriminações, elas trocaram de roupa, mas continuam, ou elas desapareceram? Essa é a nossa questão, né? E as legislações trocam a roupa das discriminações, mas a gente precisa trabalhar em como eliminar, suprimir essas discriminações. No acesso ao território. E essa é outra perspectiva. Quando a gente está falando, a categoria lançada ao longo do século XX para identificar a pessoa estrangeira, vou usar o termo usado nessas legislações, pessoa estrangeira, ou a pessoa migrante, quem quiser utilizar a terminologia mais adequada, como inimigo, como inimiga, é essa nocividade. A ideia de nocividade traz justamente algo que é meio do campo do imaginário, né? Nocividade não é risco, não é um risco concreto de uma violência. Nocividade é algo que vai permear o imaginário de uma ordem moral que se quer manter. É nocivo à moral, nocivo aos costumes, nocivo ao... e aí a legislação de 1980 vai falar nocivo, considerado nocivo à ordem pública. A ordem pública não é... A gente tem esse conceito no direito que eles dizem muito mais pela sua ambiguidade do que pela sua definição. Eles querem dizer que nem todas as pessoas que chegam no nosso território deveriam ter chegado e deveriam ser ajudadas por políticas públicas. Ou por ninguém. Porque esses tipos penais, esses crimes e contravenções previstos na legislação, eram mobilizados para, por exemplo, não só contra o servidor público que tentasse ajudar, criar um programa ou manter um programa, ou atender no seu serviço, né? Vamos supor alguém num posto de saúde, posto de saúde talvez um exemplo mais matricular numa escola, é um caso típico que se via ainda nos anos 2010, com essa legislação em vigor, era muito comum que a pessoa que fosse diretora da escola dissesse, quando cobrada, para que ela matriculasse uma criança migrante no ensino fundamental, que ela não podia fazer aquilo, porque senão ela estaria cometendo um crime de ajudar uma pessoa, um estrangeiro, entre aspas, um estrangeiro clandestino, irregular, ilegal, entre aspas. Então, esses mecanismos são os mecanismos que fazem com que a gente mudar a legislação seja um tema necessário, fosse um tema necessário.
mas não o suficiente. Agora, o segundo bloco é como essa necessidade se revelou. Essa necessidade se revelou basicamente porque a gente precisou, de forma mais transparente do que aquilo que era possível em contextos sociais brasileiros anteriores, precisou lidar com a grande contradição colocada por essa discriminação. Essa discriminação ela é sustentável retoricamente diante de graves crises de direitos humanos, no Brasil ou fora do Brasil? Essa é a pergunta. Ela é sustentável ou ela somente pode se dar em um ambiente democrático onde há pouca transparência? É possível, né? Eu acho que essa é a discussão que se abre a partir dos anos 2010, em que a gente tem 30 anos de democracia no Brasil, de redemocratização. Vamos aí discutir vários fatores mais complexos, mas 30 anos de redemocratização no Brasil, com a crescente esfera pública, com a grande discussão sobre expansão de direitos, com a substituição da lógica de estatutos repressivos por estatutos compreensivos e inclusivos, e eu quero chamar justamente a diferença. A gente tem estatutos de inclusão, mas também estatutos de compreensão, que lançam uma missão, normas que lançam uma missão didática para o Estado brasileiro, de compreender e não apenas sanar. Perdão, o som está cortando, deixa eu ver se... Vocês estão me ouvindo bem? Tá Sinalizem bem. se não for o Pra caso. mim tá Tá? normal aqui. É, Tudo bem. também. O Wilma, me avise se você... Perfeito. Me avise se você tiver problemas para continuar escutando. Continuando. Essa característica, essa capacidade de excluir, ela é sustentável num contexto não autoritário? Ela foi, visivelmente, porque a gente tem 1985 ou o Marco da Constituição, poucos anos depois, nos dão a ideia de que durante o período democrático brasileiro a gente teve práticas excludentes e práticas de violação de direitos permitidas ou até geradas pelo Estado em seus diversos níveis no Brasil contra pessoas migrantes, e isso foi aparentemente tolerado. A gente teve episódios mediatizados de expulsões que foram abusivas, a negativa de acesso a direitos foi constantemente vista, especialmente pelas pessoas entre vocês que acompanham essa pauta há mais tempo, e muitas vezes continua a ser vista de forma difusa. Mas, assim, o mandato de uma legislação que diz que é um crime, que é proibido incluir as pessoas migrantes, pessoas migrantes, não ser percebido em si como uma inadequação, demorou quase 30 anos de período democrático no Brasil para ser questionado. A lei de 80, tudo bem, vamos aí dar desconto de 5 anos de ditadura, mais 3, 4, até a promulgação da Constituição. Anos 90, anos 2000, anos 2010 até 2012, basicamente, 2010, 2011, a gente tinha um nível de predominância do silêncio estatal sobre a proteção como política pública. Essa é a demarcação. A gente tem boas ações pontuais, vindas de órgãos colegiados, do CONARE, com relação a refugiados, mas apoiados nessa legislação especial. Então, desde 97 para adiante, refugiado merece uma proteção especial e o Brasil virou um caso de proteção especial em relação a essas pessoas. E, a partir dos anos 2010, a gente tem condições que são duas. Além dessa democracia, que já tem décadas de vida no Brasil, a gente tinha também níveis crescentes de transparência no segundo plano e níveis crescentes de mobilização social. Mobilização social que passa também pelas próprias pessoas migrantes. Na evidenciação, no evidenciamento, na visibilização dessa contradição legislatória brasileira. Mobilização social que também, ela em si, era criminalizada pelo Estatuto do Estrangeiro de 80. Então, para que a gente tenha ideia exatamente, o Estatuto do Estrangeiro dá esse campo em que a omissão estatal em relação a políticas sociais e proteção é a regra. 2, ele dá essa justificativa para que o olhar brasileiro, do Estado da sociedade brasileiros, sejam olhares de vigilância. E 3, ela impede, e, de alguma forma,
cala violentamente as possibilidades de organização das próprias pessoas migrantes. Então, aí você tem um ambiente, que não é só um ambiente autoritário, é também um ambiente de opacidade e de silêncio. Esses três grandes temas vão ser os temas que vão tensionar a moldura migratória normativa a partir dos anos 2010. Você tem, por um lado, condições que são mais amplas do que a legislação migratória, que passam por uma maior transparência e acesso à informação e também acesso a maior capacidades de cobertura midiática e maior capacidade de construir impressões alternativas a discursos oficiais, que vão, por exemplo, permitir que alguém com um celular filme algo que talvez fosse, ninguém poderia afirmar exatamente com certeza, talvez fosse a regra. Na fronteira norte do Brasil, no estado do Acre com o Peru, que era a negativa a negação de órgãos de pessoas da Polícia Federal naquele momento de dar protocolos de refúgio e de impedir o acesso ao território nacional a pessoas haitianas. É a visibilização dessa situação que tem toda... Vamos discutir exatamente o que é olhar para essas cenas, né, e pensar no poder delas para transformar, para simbolizar, para trazer metáforas sobre restrições injustas no acesso a direitos. Mas o fato é que você tem uma aglomeração numa ponte em Ampare, na fronteira peruano-brasileira, no norte do país, que naturalmente tem condições já historicamente muito baixas de acesso ao noticiário nacional, virando noticiário nacional e provocando um sentido de inadequação, porque aquela ação, em tese, tomada por autoridades do Estado brasileiro, tinha respaldo na legislação migratória no Estatuto do Estrangeiro. E essa contradição evidente entre a proteção dada aí pela legislação de refugiados, pelo Estatuto do Refugiado, com essa afirmação de uma negativa de atendimento, uma negativa de acesso, amparada pelo Estatuto do Estrangeiro, gera ou amplifica um movimento que já tinha anos de idade, apontando essas contradições, apontando os efeitos práticos, os efeitos perversos dessas contradições. Ao longo dos anos seguintes, a essa camada se somam as duas outras camadas. A ideia de que era necessário e legítimo prestar resposta, produzida quando se constrói. E aí vocês têm esse estudo de caso, uma das leituras recomendadas, sobre como se construiu. E vocês veem a dificuldade, eu participei desse processo, a dificuldade toda de tentar encontrar as amarras, as bases legais para se produzir política pública. Políticas públicas para as quais o Estado brasileiro não estava, de fato, capacitado, porque ele estava amarrado sobre os esforços de, por exemplo, as pessoas que trabalham aqui na gestão estadual municipal sabem muito bem que é preciso ter previsão orçamentária. Para ter previsão orçamentária, é preciso ter uma legislação própria para você poder incluir no orçamento. É preciso que o tema seja um tema que tenha base legal, para que a gente possa, por exemplo, pensar em políticas com dispêndio de recursos. É preciso que essa receita esteja prevista com a assignação própria de rubrica orçamentária também. Ou seja, é preciso que o Estado haja proativamente, cometa, positivamente falando-se de ativo, atos para expressar a estruturação da política pública. Eu já marquei para vocês que o registro da legislação naquele período era um registro da omissão. E esse registro da omissão é o registro que impede, por exemplo, a estruturação de instituições. Isso passa de um processo de legitimidade total, e também, enfim, se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, José Antônio está com a mão meio levantada, não sei se é... sem problema, pode... para um questionamento. O que era legítimo 30 anos antes, não fazer nada, a resposta estatal brasileira ser: não, se você precisa de ajuda, isso quer dizer automaticamente que eu não posso te atender.
Se eu não posso te atender, você não deve entrar no território nacional. E isso deixa de ser legítimo e passa a ser questionado. E o terceiro movimento é um movimento de legitimação da voz dessas pessoas e das demandas das pessoas, complexificação das demandas por políticas públicas para a população migrante, que nasce por um processo, que é um processo mais estrutural do que esse vivido pela política migratória brasileira, um processo de escuta social mais amplo, um processo de participação social e um Estado, um processo de reconhecimento claro de que as soluções dadas administrativamente eram insuficientes. Esse é o processo. Isso desemboca no processo de construção e de avanço do projeto de lei que se torna a Lei 13.445. Então, essas são as vias que vão estar na estrutura do projeto de lei. O projeto de lei, e que se torna lei, ele vai estar centrado em abandonar, inverter essa lógica de omissão. Ele vai dizer justamente que a regra é a proteção. O princípio de atenção é um princípio fundante da ação do Estado brasileiro. Os métodos de ação são políticas públicas. Quero agora, se a gente puder, e todos vocês puderem se familiarizar com o texto da Lei 13.445, vão perceber que, em contraste com a 6815, a 6815 vai começar a legislação dizendo vistos. Ou seja, entra-se no Brasil com visto, o visto é esse, e não há nenhum momento, em nenhum lugar a definição do que é estar no Brasil, direito à residência no Brasil. A Lei 13.445 vai começar com blocos de definições e logo com um bloco de princípios e garantias. E o primeiro dos princípios vai enunciar a conexão profunda desses direitos com os direitos humanos e com a garantia da proteção das pessoas migrantes. Os direitos são universais, indivisíveis, interdependentes, e logo vai passar o repúdio a atitudes, são atitudes naturalizadas por essa lógica de omissão e de negação de atendimento do Estatuto Estrangeiro. O repúdio à xenofobia, a sua prevenção, a não criminalização das pessoas migrantes, da migração, a não discriminação, para também passar a determinar quais são as garantias com as quais o Estado brasileiro se compromete ativamente. A acolhida, o desenvolvimento, a garantia da proteção da família, da reunião familiar, a garantia de igualdade de oportunidade e tratamento às pessoas migrantes, a inclusão sociolaboral, econômica e produtiva, e em vários lugares o papel das políticas públicas. Que essa inclusão, por exemplo, vai ser por políticas públicas. Que o fortalecimento dessas políticas migratórias, sua formulação, execução e avaliação se dá pelo diálogo social. Que as dimensões da migração e do desenvolvimento humano extrapolam a dimensão econômica e são integrais no desenho de novas políticas públicas. Essas são características que a gente pode depois ver em detalhes, vocês podem dar uma lida, e que estão acompanhadas de um conjunto de garantias de direitos, que basicamente são os direitos do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, assegurados a todas as pessoas brasileiras sem discriminação. Ou seja, se atualiza a leitura para que a relação entre legislação migratória e Constituição deixe de ser de contradição, porque a Lei de 80, desde a promulgação da Constituição Federal de 88, ela é uma legislação em contradição com a Constituição Federal Brasileira e passa a ser uma legislação em complementaridade, realmente dando os caminhos para que se implemente. E aqui um conceito que é útil para que a gente trabalhe, enquanto pessoas que trabalhamos nos municípios e nos estados, que isto posiciona a Lei 13.445 não como uma lei
federal no sentido estrito. Não como uma lei que organiza somente e estritamente o destinatário da lei. A lei não está falando para o governo federal somente. Caracteriza a Lei 13.445 como uma lei nacional, o que quer dizer que ela fala para todas as pessoas e instituições. Ela se direciona para estados, para municípios, para a sociedade civil, para o Poder Judiciário. Ela não está organizando funções administrativas do Poder Executivo Federal, que é o que o Estatuto do Estrangeiro majoritariamente operava. Ela está indicando diretamente que é preciso que todas as políticas públicas, ela não fala política pública federal, ela fala política pública, tenham este viés. Então, ela tem um alinhamento, uma perspectiva pedagógica de mudança de cultura jurídica, não só cultura burocrática em nível federal. Ela tem que falar diretamente para vocês nos Estados Unidos, para vocês em Garaçu, para vocês em Recife, no governo estadual, na sociedade civil. Ela diz que vocês têm que perseguir e constranger o Estado em todos os seus níveis, se vocês não estão no Estado, mas também se vocês estão no Estado, a que o Estado persiga em todos os níveis essas proteções. Eu deixo essa reflexão. Eu vou precisar fazer uma pausa imprevista de 5 minutos. Sim, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação que queiram fazer agora? Não, tinha apenas o questionamento de José Hamilton, que ele colocou no chat. Eu pensei que ele gostaria... Porque você falou um pouco, professor, sobre algumas questões que ele colocou, e eu perguntaria a ele, José, se você gostaria de acrescentar mais algum comentário em relação a esse seu questionamento que você colocou no chat, o professor. Então, eu creio que ele está indo na linha de abordagem que vai responder. Se preferir, pode deixar para o final, sem problema nenhum. Viu? Se você quiser colocar, Hamilton, sua pergunta, sua reflexão, eu já me alimento dela para continuar falando. Pode falar, não se preocupe. Então, a questão para mim é a seguinte, dentro da sua exposição, você aponta referências históricas no marco legal, e agora, nesse momento, na atual conjuntura, a gente está repetindo algumas dessas experiências da negação, tá? Da negação de direito, negação de acesso às políticas. E aí a minha provocação é o que fazer para superar esse contexto de desafios para o migrante, né? Nesse atual cenário. Se você tem alguma indicação, alguma pista, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista da estrutura de mitigação que a gente tem que fazer com esse segmento. Claro. Bem, exatamente esse é um dos pontos, né? E aí, para a gente pegar esse diálogo, acho que você tocou num ponto nevrálgico, né, como se diz, da questão, assim. A gente está lidando, eu acho que tem essa mudança de perspectiva entre as legislações, ela vai fazer com que a gente tenha outra geração de legislação, que é muito própria e muito peculiar ao caso brasileiro. A gente tem uma legislação cujo projeto dela foi revisto e discutido, não só, essa não é a parte inovadora, embora seja, de algum modo, também, foi discutido com participação social. Um elemento é que ela foi discutida com participação social e incidência política por grupos de pessoas migrantes, que, em tese, a legislação anterior proibia em seu envolvimento. Então, assim, existe algo que vem dessa trajetória de desenho e surgimento que está muito claro que ela não é uma legislação que assume uma posição retórica de encerrar um problema, que é uma idealização. Ela não decreta que se resolveu a questão da migração. A questão da migração é uma pergunta provocatória porque ela é meio ambígua, né? A gente não tem uma questão, a não ser que a gente tenha feito muitos anos de análise, a gente costuma se incomodar com as questões. Então, as questões são algo que interrogam nosso bem-estar, né? A gente escuta uma questão e automaticamente está em um certo desconforto.
Então, quando você discute que a questão, entre aspas, migratória, a gente está lidando com algo que intrinsecamente tem a vocação de criar desconforto, né? E a gente quer talvez superar, porque eu acho que a ideia dessa grande desnaturalização que é a migração é a gente trazer para o nosso exercício cotidiano de que essas diferenças entre o elemento migrante e o não migrante precisam ser cada vez mais amenizados. Está na inspiração, eu participei do grupo que desenhou a legislação, junto com umas outras pessoas, especialmente pessoas migrantes, refugiadas, pessoas migrantes brasileiras fora do Brasil, tanto que e aí alguns elementos muito secos. A Lei 13.445 revoga a legislação também sobre nacionalidade brasileira, que era uma legislação que operava grandes discriminações. A gente tem ainda uma grande discriminação, que é a discriminação entre pessoas brasileiras natas e naturalizadas, que infelizmente está cravada na Constituição, precisa ser também suprimida. A gente quer dar passos nisso. A legislação, a Lei 13.445, aí um pouco voltando para o que eu vinha falando, ela coloca ela inverte o sentido toda a legislação, como já falei, ela é incompleta. A incompletude, a abertura é um traço da legislação. Mas para onde vai essa incompletude? O Estatuto do Estrangeiro, a incompletude legislatória, a incompletude normativa, que é um dado essencial. Assim, juristas, teremos duas pessoas aí estudantes de direito. Toda lei é incompleta, né? Assim, incompletude jurídica é um dado da realidade. Mas a gente pode pensar numa outra perspectiva, que é a perspectiva pensa assim, qual é o vetor dessa incompletude? Para que direção essa incompletude da legislação sinaliza? A incompletude da legislação de estrangeiros, entre aspas, o Estatuto do Estrangeiro de 1980, como as anteriores, ela aponta para que, na inércia, a pessoa migrante ela vai ser gradualmente excluída dos seus direitos, terminando pela liberdade e depois pela própria presença no território nacional, quando não da vida. Mas, assim, o vetor da incompletude do Estatuto do Estrangeiro, que, infelizmente, é o vetor de, basicamente, a maior parte das legislações migratórias. Hoje em dia, além da migração, eu acompanho especificamente, por dever laboral, a situação transversal de direitos humanos nos Estados Unidos. A legislação dos Estados Unidos também tem essa característica. Ela é um emaranhado de normas em que você tem a determinação, sobretudo, de que a tendência do silêncio na norma é de que a pessoa não está em condições de acessar direitos no território. Isso existia muito claramente na legislação brasileira em toda a sua história. Por isso que ela começa dizendo não quem é a pessoa, quais são os compromissos do Estado, mas ela começa dizendo que precisa ter o visto X para acessar a direitos no Brasil. Ponto. Ou seja, em caso não se tenha essa expressão do direito, a pessoa está irregular, ou seja, ilegal. Se ela tiver entrado de um jeito que não está expresso na legislação, ela é clandestina. Se ela é clandestina, ela é destinatária do aparato repressivo, o aparato de segurança, o Estado penal. O Estado penal brasileiro é aquele que é ativado. Ele é o destinatário do Estatuto Estrangeiro. Muito mais do que o Estado desenvolvimentista, entre aspas, a parte do Estado que está preocupada com o desenvolvimento. O CENIG não foi criado, não foi instalado, depois o CENIG foi criado para cumprir tarefas pontuais, depois, isso é bem sintomático, o CENIG basicamente trabalha na sua capacidade de oferecer caminhos de proteção unicamente pela documentação e, prioritariamente, se a gente analisar o recorte estatístico de quanto o CENIG, o Conselho Nacional de Imigração, autorizou nos anos 2000 e 2010, basicamente utilizando a resolução de casos omissos. Ok, tudo bem. O CENIG fez muito mais do que o que era o limite daquele momento. E nesse sentido, como todos, e eu, quando era diretor de imigração, e várias outras pessoas, agimos nas brechas do possível. Mas qual é o vetor
reconhecendo que a legislação brasileira de imigração, a nova lei de imigração, ainda chamando de nova, a lei de imigração 2017 é incompleta, é sim. Qual é o vetor dessa incompletude? O vetor, a direção que a lei de imigração aponta é que as pessoas migrantes têm direito e o Estado e a sociedade têm deveres de proteção. É preciso um esforço para amenizar essa carga normativa da Lei 13.445. Aí a gente pode entrar em discussão se a regulamentação dela também não foi esse esforço. Mas perceba que, e Sofia, outras pessoas conhecem, e eu espero que vocês também leiam o decreto que regulamenta a Lei 13.445, é um decreto que sai com um esforço muito grande de que o regime migratório de documentação brasileira se mantenha muito parecido ao que era anterior à entrada em vigor da Lei 13.445. Mas aí a diferença é, se a gente revogar esse decreto, a lei vale por si. Ou seja, o sentido de proteção não é o sentido de que eu preciso fazer esforços para desempenhar a proteção. É de que quem quiser restringir os deveres de proteção tem que fazer esforços para regulamentar a legislação e tensionar os seus limites. Ainda assim, vamos lembrar bem, a característica fundamental dessa troca legislativa é, ao não ser mais uma lei federal, ao ser uma lei nacional, e é sobre isso que eu escrevo desde então, que a gente precisa perceber, isso nos abre a possibilidade de que o poder do Poder Executivo Federal de limitar a validade da legislação nacional seja um poder limitado. Eu vou rearticular isso para que fique claro. Quando eu tenho uma legislação que é federal, que ela diz que tudo passa pelo governo federal, que o destinatário, que o interlocutor da legislação, que os poderes dados pela legislação são o Estado, o governo federal, através do governo federal, que é um exemplo de várias legislações, basicamente a maior parte das legislações migratórias do mundo. Eu faço com que o poder de interpretar na rotina seja do Poder Executivo Federal, que era o que acontecia com o Estatuto Estrangeiro. Basicamente, poucos juízes conseguiam, inclusive, ordem judicial para mudar o comportamento do Estado brasileiro. E isso eu vi de fora e de dentro também, porque muitas vezes a gente recebia demandas judiciais, respondia, utilizava a Advocacia Geral da União pelos canais apropriados, e o poder de moldar a resposta estatal brasileira é muito concentrado no nível federal, num contexto em que você tinha uma legislação que falava de capacidades federais. Uma legislação nacional, ela se dirige a todos. Ela quer dizer que o município pode dizer, não, eu estou aqui utilizando o artigo 3º da Lei 13.445, que diz que a inclusão social produtiva das pessoas migrantes tem que ser feita por política pública. E aí eu vou direcionar um pouco do meu fundo municipal para políticas de apoio ao emprego de pessoas migrantes, sem nenhum problema. Então, assim, a gente precisa reaprender a usar a legislação migratória de um jeito que a gente não está acostumado. Então, assim, esta é a palavra que eu quero deixar com vocês hoje. Todo o meu discurso até aqui foi para isso. Vamos ler a legislação migratória, vamos ler juntos, vamos escrever sobre a legislação migratória. A destinatária da legislação migratória não é mais o governo federal. E é isso que eu quero dizer com uma viragem em direção ao local. E não só o local, a prefeitura, no texto que eu pedi para que vocês dessem uma lida também. A legislação fala, é meio poético, mas ela fala para todos nós. Porque as legislações autoritárias e o autoritarismo falam diretamente para o servidor público que quer ser autoritário. Esse servidor público, ele faz parte da minha pesquisa de doutorado,
pensar sobre isso, ele muitas vezes falava que ele estava, quando ele, por exemplo, negava a naturalização de alguém, ele falava, não, eu estou cumprindo a legislação, a lei do Brasil, eu estou sendo guardião da nacionalidade brasileira quando eu nego a naturalização de alguém porque ele não fez uma prova de português perfeita. É mais fácil criar servidores públicos autoritários. A gente tem que perceber que as características do nosso direito ocidental, elas quase que impelem ao autoritarismo. Especialmente quando a gente tem um elemento discriminatório fundamental para a existência e validade desse subsistema administrativo, desse subsistema institucional, desse subsistema legal. Esse elemento de discriminação, como eu falei, está presente nas melhores legislações migratórias possíveis, ainda está presente, independente dos nossos esforços, de todos e todas que participamos da Lei 13445, ainda está presente na Lei 13445. Ele era determinante na criação de um ethos, de uma cultura jurídica, de uma sensibilidade jurídica desequalizante, discriminatória nas legislações anteriores. Agora ele é periférico. Então, a apropriação dessa legislação como instrumento para que a gente avance no desenvolvimento de planos, políticas locais, como é o caso dessa política de promoção de direitos que está sendo quase sancionada pela Prefeitura do Recife, como é o caso de outras políticas locais, como é o caso da política de São Paulo, que foi feita concomitantemente à discussão da legislação migratória, como é o caso de políticas estaduais que foram desenvolvidas nesse mesmo período. Então, assim, adensar a rede de normas nesse sentido de proteção, ela não apenas confere novos direitos, ela cria pedagogias para que espaços da gestão, espaços locais, espaços estaduais, se realinhem, desaprendam o que a gente vem, enquanto Estado, ou legislação, ou enquanto cultura jurídica, ensinando desde que o Brasil é Brasil, que é discriminar. Particularmente pessoas migrantes. Evidentemente, aí eu entro numa outra questão, que é a migração também somente reencena os fatores de discriminação e violência estruturais existentes no Brasil. Quando eu falo de migração, isso acaba sendo um elemento ainda legitimado para que as pessoas que discriminam que estejam falando e mobilizando e, infelizmente, energizando politicamente bases sociais que, na verdade, quereriam estar falando abertamente sobre discriminação de gênero, racial, de outras pertenções étnicas, da diversidade, de todas as formas do ser, né? Tipo, todas as diversidades. Então, essa tarefa se associa, e ela é uma interseccionalidade. A gente precisa fazer também exercitar o olhar interseccional, e pensar que, além da pessoa, da mulher trans, negra, nordestina, que pode estar sofrendo violência, a característica da migração também se soma com uma camada de interseccionalidade. E se essa mulher negra, trans, nordestina, também for migrante, ela vai sofrer muito mais. E a gente vai lidar com sobre múltiplos aspectos. A migração não é apenas, e a gente também tem que desnaturalizar isso, e esse é um fator de empatia que a nova lei nasceu com um esforço de criar, quando ela inclui a atenção sobre as pessoas migrantes brasileiras no exterior, sobre o desafio de proteção das pessoas retornadas ao país, né, que é muito mais comum em certos territórios do Brasil, em certos municípios, né, em certos locais do Brasil, e o caso de famílias que são famílias estruturalmente plurinacionais. Sim, famílias que vão conviver sempre com essa marca de qual nacionalidade vão optar, qual nacionalidade vão ter, qual vai ser qual das pessoas, cônjuges, filhos, etc., qual dos vínculos de parentesco pode ou não ter os direitos integrais da cidadania ou não, qual nacionalidade vai ser transmitida às pessoas, se essas pessoas tiverem filhos ou adotarem filhos, né? Ou seja,
todos os dilemas, a gente pode revisitar todos os dilemas sociais, especialmente brasileiros, a gente pode revisitar ao pensar sobre migrações. Então, nosso esforço ao desenhar a legislação migratória foi fazer com que ela fosse também, o outro vetor dela fosse o vetor de enfrentamento dessas outras desigualdades. E desigualdades regionais também, porque a desigualdade regional está incluída na legislação migratória. Ou seja, a gente pode pensar também como cobrar mecanismos para que comunidades de acolhida do Brasil reforcem a necessidade de que as suas desigualdades internas no Brasil sejam abordadas como um mecanismo para favorecer melhor a inclusão de pessoas migrantes no território onde estão. A gente poderia não ter, né, assim, ativadas essas categorias. Elas estão ativadas porque a gente teve uma multiplicidade de olhares. Formas de concretizar isso. Municípios, estados proponham planos administrativos com base na legislação migratória. Municípios, estados, sociedade civil pressionem seus municípios e estados para desenhar planos. Com sorte, a gente vai ter boas notícias sobre a sanção da política recifense de proteção dos direitos dos migrantes. Qual o próximo passo? Cobrar para que a próxima política editada preveja recursos. Ou seja, são os mecanismos da política pública. São os mecanismos que reconhecem, volto para o começo, a migração como um fenômeno multidisciplinar, multinível, multidimensional, que precisa de governanças também multidisciplinares, que precisa da inclusão de olhares profissionais, trajetórias pessoais, marcas biográficas, né, que não sejam só, aí de novo volto, não sejam só jurídicas, por exemplo, que tragam as comunidades profissionais que lidam com o cotidiano da proteção social, que lidam com o cotidiano da proteção de direitos, que lidam com os cotidianos, também para o desenho de políticas públicas. Se vocês observaram também na minha sugestão agora de a gente passar em revista, né, a ideia de que existe um espaço não normatizado para uma política nacional de migrações. Este é um espaço que o Poder Federal pode ser envolvido, deve ser envolvido, vai ser focal na implementação, mas isso vai acontecer com cooperação com os estados, com o Distrito Federal, com os municípios, e vai ter a participação de organizações internacionais, da sociedade civil, deve ter, de entidades privadas, etc. Ou seja, pensar na cobrança sobre isso também é um espaço de articulação. O terceiro espaço de articulação para obter resultados. Vou voltar ao primeiro, falando sobre planos e políticas, mas só para enumerá-los. O terceiro espaço. Não só entidades não governamentais, como o próprio poder público pode ativar o poder judiciário, cobrando medidas com base na legislação. Várias dessas medidas estão claramente inscritas, registradas na legislação sob a forma de direitos e deveres. E tudo que está articulado dessa forma pode ativar tanto, enfim, as ações populares, os mandados de segurança, as ações civis públicas, enfim, a gente está lidando aqui com uma dimensão também do coletivo, também de direitos que não são apenas direitos individuais. E essa dimensão pode ser ativada de diversas formas. Vincula, atrai papéis de outras instituições. Uma pessoa se identificou, eu anotei, mas não estou olhando essa tela agora, trabalha na Defensoria Pública da União, que já tem um grande envolvimento, né, mas que sempre pode fazer, mas que pode atrair o Ministério Público também federal, pode atrair outras instituições. E essas instituições todas, evidentemente, quais são os debates emergenciais, aqueles que se visibilizam? São os dramas, muitas vezes, das consequências da indocumentação. Mas a ação e o escopo da legislação migratória, né, vamos lembrar bem, eles ultrapassam o marcador da documentação. Os deveres da documentação são parte dos deveres previstos
na legislação. Mas a proteção vai além da documentação. A proteção integral dos direitos humanos, e aí, esse é o terceiro bloco, eu queria também demarcar, a gente pode usar um repertório mais amplo, não pela sua característica normativa intrínseca, mas para a gente conferir, gerar densidade aos conteúdos que estão previstos na legislação migratória. Quando ela fala em políticas públicas, quando ela fala, por exemplo, no artigo 120, sobre a participação de organizações internacionais, sobre lá, quando a gente fala sobre a interdependência dos direitos humanos, quando a gente fala, por exemplo, que a gente vai observar estándares, princípios de aplicação nesse desenho de políticas públicas. A gente pode olhar para um repertório que se desenvolve, que se atualiza em outras esferas. O conhecimento técnico é um conhecimento que tem que ser trazido, a inovação técnica, a reflexão sobre como melhor incluir pessoas migrantes. Os estándares internacionais de proteção também devem ser trazidos aqui à tona. E é um pouco a direção que eu vou sugerindo, a leitura também dos princípios interamericanos sobre os direitos das pessoas migrantes, refugiadas, solicitações de refúgio, a parte das vítimas de tráfico de pessoas. Também sugeriria outras resoluções produzidas pelo órgão no qual eu atuo atualmente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como uma referência, uma dentre muitas referências que podem nos dar repertório para pensar desafios, riscos, mas também ações concretas voltadas para a proteção dos direitos humanos, das pessoas migrantes, refugiadas. Quando eu falo pessoas migrantes, falo aqui sempre lato sensu, pessoas em contextos de mobilidade humana. E que colocam também um desafio, que é o desafio atual, em que essas políticas estão sendo desafiadas, estão sendo tensionadas, e muitas vezes de forma infralegal também, como em outros países também fizeram, políticas de fechamento de fronteiras, e curiosamente vários países que não fizeram nenhuma outra medida de proteção em relação à pandemia de Covid-19, a não ser fechar fronteiras, a não ser suspender serviços e procedimentos de proteção. Então a gente tem que olhar muito criticamente aqui, falando sobre uma perspectiva comparativa, se, como, em que medida também é o caso de ativar esses questionamentos. Qual é a base legal? E muitas vezes, usar o exemplo comparativo, para não falar estritamente sobre o Brasil, mas se podem usar fazer esse esforço sem muita dificuldade. Estados Unidos também, durante o governo, a última gestão passada, federal, usou o chamado Título 42, que é um mecanismo de saúde pública para suspender os seus processos de proteção. E, como vocês sabem, o governo federal dos Estados Unidos não fez muita coisa em relação à proteção dos direitos da população ou da prevenção da expansão da pandemia de Covid-19. Então, esse contraste entre retórica de proteção que serve só para fechar a fronteira, ou barrar imigrante, ou suspender processo de refúgio, é muito comum em vários lugares do mundo e existem mecanismos. Se isso ocorresse no Brasil, a própria legislação migratória poderia ser ativada judicialmente para questionar. Evidentemente, isso implica também um cálculo, que é um cálculo não só jurídico, especialmente em contexto de que nossas instituições jurídicas já estão tão demandadas e tendem a reagir com tanta sensibilidade extrajurídica. Mas isso é um tema também que é uma potencialidade de ação. Quando vocês observam os estándares e princípios interamericanos, muitas coisas já foram incorporadas na nossa legislação brasileira e muitas coisas foram superadas. Quando a gente fala, por exemplo, na Comissão Interamericana ou no trabalho da relatoria sobre os direitos das pessoas migrantes das Nações Unidas, a gente está falando sobre também contextos nacionais que muitas vezes ainda permitem níveis de violação de direitos mais agressivos e mais primários do que os nossos. Então, a gente também precisa ter essa seletividade. Não dá para tolerar o que acontece de mais agressivo do que acontece na nossa realidade, mas só é preciso ter essa sensibilidade que muitas vezes organismos como a própria Comissão Interamericana, a própria Relatoria das Nações Unidas sobre Direitos das Pessoas Migrantes, está falando a países que ainda se encontram em patamares de vulneração aceitados, que são patamares mais baixos do que aqueles que estão vigentes hoje no país. Exemplo, a luta ainda contra a prática generalizada de detenções migratórias, ou a luta contra a luta pela redução e eliminação da detenção, que vários países ainda impõem
a pessoas que são solicitantes de refúgio. No caso do Brasil, a gente tem um regime ainda de livre circulação das pessoas, predominantemente. Os casos de violação de direito a esse respeito são exceções no conjunto universo da política migratória brasileira, e isso já há muitas décadas. A execução de expulsões coletivas ou deportações coletivas, que também é algo que, quando acontece, rapidamente se torna notícia e frequentemente, e aí também com o funcionamento ativo de instituições como a Defensoria Pública, são coibidos. Os casos limítrofes, ou seja, os casos em que, ainda que não se caracterize como uma deportação ou expulsão coletiva, não se percebe com certeza que foram ofertadas as chamadas garantias do devido processo administrativo, legal ou migratório, que são condições básicas para que a gente tenha a proteção dos direitos humanos das pessoas que estão em vias de ser deportadas ou expulsas. São todos desafios, são todos temas, são todos elementos que são sincrônicos, eles coexistem, né, na nossa agenda. É muito difícil priorizar, e eu entendo totalmente, eu sei que vocês podem talvez estar vislumbrando que vocês já estão todas e todos cheios de emergências, e é muito difícil pensar além das emergências do dia de hoje. Esse sentimento é um sentimento permanente, mas, ao mesmo tempo, a gente pode colocar nesse contexto que nós já demos passos substantivos que não nos impedem de sermos pessoas e fazermos discursos críticos, né, sobre a insuficiência, mas eu acho que a gente precisa se apropriar uma lógica, uma ótica pedagógica sobre os potenciais da legislação da Lei 13.445. Evidentemente, eu não fiz uma exploração textual da Lei 13.445. Eu acho que isso cabe, a gente pode fazer, eu tenho me dedicado muito a fazer essa análise de texto da legislação, tentando discutir justamente os potenciais de aplicação dessa legislação no sentido para o qual ela foi desenhada. Eu costumo sintetizar que a legislação migratória não foi desenhada como um ponto de chegada das mudanças no regime migratório, nas políticas de proteção no Brasil. Ela não é a chegada, ela não foi absolutamente o ponto de chegada de nenhuma das discussões. Ela é um ponto de partida que permite que mais gente esteja envolvida nesta corrida. Que mais gente possa ativar os seus meios e agir no micro e no macro, e a gente volta a destacar a necessidade, a gente pensa nessas interdependências também multinível. Colocar governo federal, estado, município, sociedade civil nos planos. Pensar em articulações entre municípios. Tudo isso é possível encontrar amparo, interesse, legitimidade no que a Lei 13.445 coloca. Existem barreiras, sim. A barreira da regularidade continua a ser relevante. Quem regulamenta a regularidade, o acesso à documentação migratória, ainda é o governo federal, e é um dos grandes pontos de pressão para que ela seja a menos discriminatória possível. Mas é possível fazer políticas públicas independente da situação migratória. É possível pressionar com base nas condições sociais alcançadas pelas pessoas. É possível assessorar as pessoas a que elas obtenham a regularização migratória, e isso pode ser feito também pressionando os órgãos federais para que eles regularizem, criem hipóteses de regulamentação. Os estados, municípios podem se expressar com legitimidade dizendo, ou, por exemplo, patrocinando esforços para regularizar migratoriamente. Podem criar programas de inclusão social e exigir, como contrapartida do governo federal, que ele documente as pessoas que são beneficiárias desses programas. Pode. Vamos pensar criativamente. Evidentemente, isso demanda que a gente tenha uma certa capacidade de lidar com o atrito. Porque, justamente, as leis não são feitas para as amizades.
né, são feitas para que a gente faça instituições funcionarem. E instituições como o Estado, organizações nacionais, empresas, prefeituras, vocês, governos estaduais, organizações da sociedade civil, todos sabemos que nós funcionamos melhor quando constrangidas e constrangidos. Então, saibamos que isso é uma parte da realidade. Se acordos forem possíveis, muito bem. Muito que bem. Se não forem possíveis, a legislação permite que se cobre. E permite que se negocie. E permite que se estabeleçam condições, patamares não discriminatórios para que a ação dos estados e municípios também ocorra de maneira eficiente. Porque estados e municípios têm legitimidade para investir recursos públicos na proteção dessas pessoas, migrantes, refugiados, pessoas de refúgio, apátridas, etc. O exemplo do programa da interiorização é um exemplo aperfeiçoado ao longo de anos e feito para servir também de porta para que outros processos sejam pensados. Discutir a inclusão social da pessoa migrante e a proteção integral dos seus direitos humanos não é vedado pela legislação como era anteriormente. Organizar as pessoas migrantes, conceder canais de participação, legitimar o seu discurso, inclusive na sua reivindicação política, não é vedado pela legislação brasileira. Poder ser alistado eleitoralmente é a previsão constitucional brasileira. Nós sabemos que direitos políticos vão muito além do alistamento eleitoral, embora isso seja essencial, existem campanhas importantes de pessoas migrantes mobilizadas para obter o direito ao voto, que já existem em vários países da própria América Latina. Exercer direitos políticos de fazer-se presente, fazer-se pressão e discutir ativamente a distribuição do fundo público, dos recursos públicos, para cuja composição essas pessoas já são participantes, é um dado de cidadania que precisa ser estimulado e que pode ser um elemento de amparo para a ação de vocês em estados, municípios, sociedade civil, governo federal, por que não? E que foi um amparo também para as mudanças que a gente fez. As pessoas pagam impostos, a cidadania fiscal é um elemento da cidadania bem involuntário, dizem até os próprios liberais, economistas liberais, e participar da distribuição dos recursos fiscais também é algo que precisa ser discutido. E a legislação migratória diz, no desenho da política migratória, o diálogo social é um componente dessa preparação. Então, assim, eu deixo essa mensagem, enquanto me aproximo também, infelizmente, do horário que eu preciso me concentrar nessa escuta, nesse processo de escuta de algumas vítimas de violações de direitos humanos. Não fosse por isso, eu realmente evidentemente não suspenderia, não interromperia a nossa conversa. E também fica o convite, eu deixo meus contatos para que a gente possa tanto seguir conversando, receber as dúvidas por escrito, ou pensar mesmo, se vocês tiverem espaço, via organização, para que a gente possa voltar a conversar. Eu teria o maior prazer em voltar a conversar, mas agora também convidando vocês a falarem um pouco sobre suas dúvidas, suas sugestões, suas impressões. Eu me atrasei um pouco, mas acho que tudo no atraso foi válido. Não perdemos tempo com esse atraso. Queria agradecer novamente pelo convite, antes que... não estou saindo agora não, mas só antes de ser uma coisa muito acelerada, e aproveitando para vocês darem aquela soltada de mão, para levantarem a mão sem nenhum constrangimento, agradecer o convite, agradecer a escuta, as dúvidas, e também o tempo de vocês, né? Nada como a gente poder separar um pouco do nosso tempo para esse tipo de conversa. Mais do que aula, é uma conversa, né? Então, obrigado a vocês.